Z4. Quem diria? Acaba, pelo amor de Deus! Não acaba nunca, mas peraí. Vamos lá pro YouTube mudar o assunto, falar do Mundial, falar da Copa do Mundo de Clubes, notícias dos cariocas. E o Flamengo, sem jogar, se deu bem na Série A, que coisa. Do outro lado do país, em Nova Jersey, o Flamengo faz a preparação para estrear segunda-feira, às 10 da noite, contra o Esperance da Tunísia. Apesar dos protestos da torcida no embarque para o Mundial e a base salarial já acertada com o Zenit da Rússia, Gerson segue sendo assunto nos bastidores do clube. Nesta quinta-feira, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, falou sobre a situação do meia rubro-negro. Está motivado para jogar este Mundial e depois, se joga ou não, isso já não é uma decisão minha, é uma decisão do técnico, mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico os utilizar. No primeiro treino em solo americano, Arrascaeta e Alexandro foram poupados da atividade para manter o controle de carga muscular, depois de terem defendido as seleções de Uruguai e Brasil nas eliminatórias. O primeiro dia de trabalho foi marcado também por trotes a Jorginho, o único reforço do time para a competição. Aí eu sonhei que eu tava aqui, ó. Aí o Flamengo, eu já voltei pra cá. Ai, ai, ai. Olha isso. Gente, nem jogaram e se mantiveram intactos na liderança do campeonato. Os flamenguistas estão delirando. O Cruzeiro perdeu a chance, o Bragantino também. Ou o Palmeiras não mudou a posição, tá tudo tranquilo e nem jogou. Ou o Bahia com o Semi, mas não servia pro São Paulo. É o mito, não né? é? Fluminense tá aqui, perdeu a posição pro Bahia, mas bem colocado. Ó o Galo. Ó o Galo, Everton Guimarães. Renata. Obrigado. Cuca mandou agradecer. Não, eu não vou falar de nada e nem vou falar volte sempre. Não. Botafogo, que tá pensando no Mundial. Mirassol, hein, gente? Que audácia do Mirassol. Organizado. Corinthians e Grêmio. Ceará. Vasco, passou. De São Paulo. Fala baixinho, sem soprar, senão São Paulo cai. Olha que a ladeira chegou ali, hein? Ó, o Santos saiu do Z4. Vamos parar aqui, né? Tá escorregou. Tá linda essa parte da tabela. Vamos pensar no Brasileirão só no dia 13 de julho. Corre, mas você tem que ficar animada. O Inter tá perto da Vitória. E quem tem que ficar E animado... vai jogar com Vitória. Então, a próxima aí, rodada é Inter e Vitória. Quem tem que ficar animado é o Santos, que pode voltar o Neymar ainda. Você sabe ou não? Aqui eu já tô à deriva, já passei. Ó, lembrando que isso aqui é azul, hein? Tá na piscininha, Oi, velho. Átila. Como foi a noite? A geladeira tava cheia. Ah, o presente que você entregaria ontem, você mandou. A noite foi tensa e violenta. Stockton University é a casa do Flamengo aqui para os treinos aqui em Atlantic City, em New Jersey, nos Estados Unidos. O Flamengo ontem chegou de viagem, já fez o primeiro treino aqui na Stockton University e hoje, neste momento, está fazendo o segundo treino aqui em solo americano, pensando, claro, na estreia do Mundial de Clubes na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia. Bom, novidades no treino de hoje, o Arrascaeta e o Alexandro, que no treino de ontem foram poupados, mas nada que preocupa, apenas para um controle de cargas, treinaram normalmente com a equipe hoje do Flamengo. Já o Plata, ele que vem de uma recuperação de um edema na coxa, também tem treinado normalmente com o elenco. Hoje a gente acompanhou ele na parte aberta do treino, né, aberta para a imprensa, ele treinando com os companheiros, correndo sem restrições. Nico de la Cruz, ele teve um entorse no joelho, tem se recuperado. Na parte aberta para a imprensa, ele ficou no trabalho de fisioterapia, como tem feito nos últimos dias, mas existe a possibilidade hoje de ele correr em volta do gramado, ele que está nesse retorno, espera o Flamengo que ele esteja à disposição do Felipe Luiz para a estreia na próxima segunda-feira. O grande assunto segue sendo Gerson, essa iminente saída dele para o Zenit da Rússia. Já tem um acerto entre o staff do Gerson e o clube russo. Falta o Zenit pagar os 25 milhões de euros, o que deve acontecer depois do Mundial, para ter o jogador. Ontem, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre o Mundial de Clubes, em qual prateleira está o Flamengo mundialmente, pensando no Mundial, e também falou sobre o Gerson. Vamos ouvi-lo. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo,
como disse, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico os utilizar. É muito difícil fazer essa comparação, porque muitas vezes não é a qualidade do elenco, mas as competições onde estão inseridas que são menos ou mais exigentes. Eu não tenho dúvida que o elenco do Flamengo, competido numa Premier League, lutava pelos primeiros lugares. Mas tinha que estar habituado a jogar àquele ritmo, que é uma coisa que não está. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Botafogo, nem o Fluminense. Portanto, é muito difícil colocar, em termos de ranking, onde é que está o elenco do Flamengo. Em termos de qualidade, está com certeza numa primeira prateleira. Com certeza. Em termos de habituação a ritmos de jogos muito altos, não está. Segura o tripé. Tá, então José Boto falando sobre o Gerson, toda essa questão envolvendo o Gerson e também falando sobre essa diferença entre o futebol europeu, futebol brasileiro, o quão longe o Flamengo pode ir nesse Mundial de Clubes, pensando nesse cenário mundial. Pensando em confronto, assim, e chama a atenção da palavra do Boto também, que eu acho que é legal para nossa conversa, porque ele fala no Flamengo não só sobre qualidade dos jogadores, mas costume de jogar com esse nível de intensidade, com esse nível... Porque o futebol ele muda, não muda, Jailson? Então, assim, o nível, você adapta o seu futebol pro que você encontra aqui no futebol brasileiro, que tem suas peculiaridades. É exagero o que o Boto falou? De que se o Flamengo jogasse com regularidade a Premier League, ele poderia brigar por uma primeira posição, por exemplo? Então, tem essa questão da regularidade, acho que é o que mais pega. Acho que ele foi feliz nessa situação de, pelo menos... o que a gente fala de não ficar tentando comparar, né? Onde o time ficaria na Premier League e tudo mais. Tem mais o costume de jogar aquela competição. E em relação aos números que o Ricardinho aqui trouxe pra gente, o único, assim, não é querendo adivinhar, né? Óbvio. Mas dos confrontos dos brasileiros contra os europeus, né? Flamengo e Chelsea. O Botafogo que vai pegar os dois, PSG e Atlético de Madrid. O Fluminense vai pegar o Borussia. O que eu tenho uma expectativa, não é expectativa, mas o que eu acredito tem um pouco de chance, né? Assim, de que tem chance real de vitória é realmente esse Palmeiras e Porto. Pra mim não seria nenhum absurdo. Nossa Senhora, o Palmeiras ganhou do Porto. Que loucura. Que loucura. Que loucura vai ser pra mim um exemplo se o Botafogo ganhar do PSG. Mas o Flamengo ganhar do Chelsea é loucura? Pra mim, não. Eu acho, assim, ganhar talvez seja muito difícil. Eu acredito muito no empate nesse jogo. Eu tenho pra mim que é possível o Flamengo conseguir igualar o Chelsea, até porque o Chelsea, a reta final do Chelsea, ela é muito a reta final do Chelsea, ela é muito boa, mas é aos trancos e barrancos, né? Vai, ganha um jogo, depois perde outro que poderia ganhar e quase ficou fora da Champions League na reta final da Premier League. Então, assim, talvez o Flamengo possa se beneficiar de um momento do Chelsea que não é a melhor temporada do Chelsea. O Palmer Isso que eu ia falar. Vem muito bem, mas também não tem a melhor temporada dele. Então, talvez... Que muda. Oi? Muda, né? Um time que vai mudar. Sim. E que muda também a forma 7 jogadores que foram titulares, mas em algum período da temporada foram titulares, nem viajaram. Isso pode criar um clima meio negativo também. E só para assim, gente, eu não quero ser chato de jeito nenhum. A gente não tem a menor ideia, e o Boto falou sobre isso. Sim. A gente não tem a menor ideia porque não dá para comparar coisas. Mas, com o que já foi feito, a gente pode falar. Vai. Flamengo no campeonato de 24, 9 pontos de diferença para o primeiro colocado. Flamengo no campeonato de 25, brigou pelo título, ficou 4 pontos abaixo do primeiro colocado, de 23, melhor dizendo. No de 22, ficou 19 pontos abaixo do primeiro colocado. No de 21, ficou 13 pontos abaixo do primeiro colocado. No de 20, foi campeão. Então, assim, dá manchete, dá clique e tal. Mas, na verdade, o Flamengo não tem brigado todo ano pelo título. A gente não tem aqui não tem a minha opinião. Sim, aqui tem olhar o que aconteceu no ano. Então, assim, se você quiser falar, o Flamengo pode brigar? Pode brigar. Mas o Flamengo não tem brigado regularmente pelo título, nem do brasileiro. Nessa coisa de temporada regular, né?